Bom, nós temos entrevista agora. Antes de eu dar o meu bom dia ao Humberto Dantas, que é cientista político, coordenador do Master em Liderança e Gestão Pública do Centro de Liderança Pública, eu dou o meu pedido de desculpas, porque o jornalismo ao vivo às vezes requer que a gente faça com que os nossos entrevistados acabem aguardando um pouquinho, mas fazemos questão de ter pessoas do seu gabarito aqui conosco, viu, Humberto? Por isso que é muito bom tê-lo aqui. Nos desculpe e seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia, Adriana. Eu trabalho há 10 anos numa emissora católica, conheço bem como funciona, fiquem absolutamente tranquilos. Eu só gostaria de começar aqui o meu bom dia, Fernando, fazendo uma pequenina ressalva em relação a um aspecto que você observou sobre o filho do prefeito. O filho do prefeito não vai com o pai até a urna por conta da pandemia. O filho do prefeito não vai com o prefeito até a urna porque nenhuma criança pode ir à urna, por lei, por determinação legal da Justiça Eleitoral. E explico o porquê isso acontece. Sim. Porque faz alguns anos atrás, quase uma década, descobriu-se no litoral de São Paulo que crianças eram usadas em esquemas de compra de votos. A criança entrava com um adulto, a criança corrompida por um familiar, por um adulto, vendia essa ida da criança à urna na qualidade de filho, sobrinho, amiguinho do eleitor, e votava por ele e dizia para a pessoa que corrompeu, ok, pode pagar. O brasileiro é criativo até para criar esse tipo de aberração da natureza. Isso ficou popularmente conhecido de uma forma muito ruim, muito pejorativa, como voto pedófilo, mas é um crime eleitoral muito utilizado em algumas cidades brasileiras e é por isso que a criança não pode mais ir até a urna, a não ser que seja bebê de colo e coisas dessa natureza. Mas criança com capacidade de apertar botão, a justiça tem pedido que não vá, justamente porque se prendeu quando o mesário percebeu que a mesma criança era sobrinha de 10 pessoas na sessão dele. E aí você pode imaginar o que ocorreu. Quer dizer, esse povo é de uma criatividade infinita e às vezes essa criatividade não é muito positiva. Chega a ser uma criatividade criminosa, na verdade, né? Acho que esse é o grande ponto, né, Adriana? Legal saber. Sem dúvida. E também lembrando as regras de segurança, de higiene, também não é recomendado levar crianças esse ano para as eleições. Muitas vezes os pais, os responsáveis, não têm com quem deixar, mas se possível, né, não é momento. Humberto, o que significa esse número recorde de pessoas aptas a votar este ano? São mais de 140 milhões de brasileiros que podem ir às urnas. Como você vê esse fator? É uma notícia boa, né, Fernando? Adriana, perdão. A despeito de as pessoas estarem se perguntando por que votar, em quem votar, e é claro que isso vai mudar de cidade para cidade. Em 2016, quando a gente registrou aí altos índices de abstenção e de votos inválidos, né, os brancos e os nulos, a gente assistiu a esse fenômeno de maneira muito heterogênea nas cidades brasileiras. Em algumas a gente teve quase comparecimento pleno e votos inválidos muito baixos. Em outras a gente teve um volume muito grande de apatia eleitoral, como a gente costuma chamar na ciência política. E aí, obviamente, quando isso ocorre em grandes colégios eleitorais, como São Paulo, em 2016, em termos percentuais, isso acaba se refletindo em grandes volumes de pessoas também. Mas é muito positivo que a gente tenha aí um eleitorado, na verdade, já caminhando para a casa dos 150 milhões de eleitores, e a gente espera que cada uma dessas pessoas, estamos longe disso naturalmente, infelizmente, mas a gente espera que cada uma dessas pessoas carreguem consigo a consciência absoluta do seu dever enquanto cidadão diante da urna na escolha daquilo que vai lhe governar para os próximos 4 anos nas cidades brasileiras. Humberto, os futuros prefeitos, né, que vão assumir os cargos em 1º de janeiro de 2021, que vão encontrar situações diferentes, cidades diferentes por conta desse momento que nós estamos vivendo. O que esses novos gestores e também os novos legisladores vão ter que se debruçar de maneira mais urgente a partir de 1º de janeiro? Olha, Fernando, eu acho que o primeiro grande desafio desses novos gestores é eles pensarem que eles vão ter o menor período de transição da história recente da democracia brasileira.
A gente vai conhecer a avassaladora maioria dos prefeitos já hoje à noite, porque a imensa maioria das cidades não tem possibilidade legal de segundo turno. Né, das 5.568 cidades, por sinal, isso é outro dado importante, viu, Fernando? As pessoas falam 5.570 prefeitos. Não, 68. O 69 é Brasília, não tem prefeito, e o 70 é Fernando de Noronha, não tem prefeito. Então são 5.568 prefeitos. 5.568 prefeitos, desses 5.400 e muitos, quase tendendo a 500, a gente vai conhecer hoje. E todos os vereadores. Né? Claro que sempre tem entra na justiça, apela para não sei quem, mas em linhas gerais hoje se conhece a avassaladora maioria dos políticos municipais do Brasil. Eles têm poucos dias para construir o governo. Isso já é um desafio dos mais significativos. Né? Tem menos do que tinha antigamente. A eleição era para ter sido dia 4 de outubro, a gente já está em 15 de novembro. Então esse é um primeiro ponto importante. Segundo, a gente tem assistido a uma lógica de uma certa tendência de continuidade das atuais gestões ou de volta para gestões anteriores. Portanto, esta é uma eleição, ao contrário de 2016, onde se procurou muito a novidade, essa é uma eleição em que aparentemente os eleitores estão dispostos a observar experiências que, na visão de cada um, seja minimamente bem-sucedida ou tenha sido bem-sucedida ou lhe dê um pouco de insegurança nesses tempos de tanta incerteza e de tanta insegurança. O mesmo talvez não aconteça com os votos para vereador. Como a gente teve uma reorganização da lógica das chapas eleitorais com base na questão do fim das coligações em eleições proporcionais, em algumas cidades a gente teve uma hiperinflação no número de candidaturas. São Paulo, por exemplo, está chegando a quase 2.000 nomes apresentados e por conta de certo impacto, não absoluto, das campanhas digitais e da lógica pandêmica na realidade das pessoas, talvez a gente tenha algumas novidades aí para as câmaras municipais no Brasil. Vamos ver o que acontece e aí a partir do ano que vem, prefeito que começar a prometer muita asneira, muita pirotecnia, muita bobagem, muito exagero com o dinheiro público, vai ter que se explicar lá na frente. Sim. Porque não é tempo de prosperidade definitivamente, é tempo de apertar os cintos, Adriana. Pois é. E, Humberto, quais são as dicas para o eleitor em escolher bem o seu candidato a prefeito, a vereador? Qual a importância desses cargos? Olha, eu vou dizer que se o eleitor resolveu pensar nisso hoje, ele já perdeu tempo. O voto dele já está, assim, em parte comprometido. Em cima da hora demais. Vocês estavam falando agora do sujeito que resolve baixar o aplicativo do Tribunal Eleitoral hoje. Hoje. A Justiça gastou uns bons milhões de reais em comunicação pública para dizer para as pessoas, tomem atenção, tomem cuidado, preparem-se, né? Eu acessei facilmente, o meu já está aqui faz desde a eleição de 2018, basta colocar a senha, seu título aparece. Votei muito rapidamente, votei de forma muito segura em termos de pandemia, né, com álcool gel nas sessões, com os mesários muito preocupados. Fiquei muito incomodado como cidadão brasileiro com essas imagens que assisti agora na Jovem Pan, dessa aglomeração para o voto do prefeito. Isso é um desrespeito com quem está na fila, isso é um desrespeito com os mesários, essa aglomeração. A imprensa precisa se reinventar também, mas principalmente a justiça eleitoral precisa se reinventar. Né? É que a gente tem um presidente da justiça eleitoral, hoje no Brasil, que gosta de uma câmera e adora um holofote. Mas ele precisava ter feito um pouco a conta do que significa permitir esse tipo de aglomeração dentro de uma sessão eleitoral. Ali fora, fazer uma coletiva, fazer uma conversa ao ar livre, etc., me parece mais razoável. Né? A justiça não me pareceu cuidadosa nesse sentido. E aí eu vou responder sua pergunta dizendo o seguinte: se o sujeito tem até 5 da tarde para votar, então comece baixando aí o plano de governo do Divulga Can de Contas 2016 de quem te governou. Dá uma olhadinha para ver se o que estava prometido há 4 anos atrás foi minimamente cumprido. A partir disso, promova uma nova lógica de escolha, né? Entrando no Divulga Can de Contas 2020 e olhando os planos de governo dos candidatos, das candidaturas que mais se afeiçoam a você dos mais diferentes modos, seja ideologicamente, pessoalmente, sociologicamente, economicamente, enfim. Dos 14 que eu tinha em São Paulo, na verdade são 13, porque um ficou pelo caminho,
dos 12, 13 que eu tinha em São Paulo, eu consegui ficar ali com 3, 4, fui ler os planos de governo, achei interessantes algumas coisas, achei trágicas e deprimentes outras, e depois, com base nisso, fui escolher uma candidatura à Câmara Municipal de São Paulo. Também isso aí eu fiz já faz alguns dias, mas aí, sabendo o que faz um vereador e um prefeito, fui escolher a minha candidatura à Câmara Municipal de São Paulo. Dá para fazer, mas se essa pessoa tivesse pensado nisso um pouco antes, uns meses antes, umas semanas antes, eu garanto que o perrengue era menor, viu, Adriano? Sim, com certeza. Agora, a questão que eu queria trazer para você, Humberto, se com a pandemia, essa questão toda, você acredita que vai haver uma abstenção grande, que vinha crescendo de fato nas últimas eleições, né? E se isso pode impactar de alguma maneira negativa para o resultado das eleições? Olha, Fernando, pode ser negativo, pode ser positivo, né? Quer dizer, pode ser que a gente tire aí uma massa bem desinteressada, apesar de que eu não gosto muito desse argumento de que o voto não deveria ser compulsório, sim facultativo, porque só os interessados iriam às urnas. Esse interessado é de um romantismo tão pequeno, tão pouco razoável à luz da realidade. A gente tem que saber o que é interesse, né? Porque tem gente que vende voto, e isso é interesse pessoal, criminoso, mas é interesse pessoal. Eu acho que a gente tira de circulação uma parcela do eleitorado que nem na sua cidade está, não só porque por vezes não transferiu o título e vive em outros lugares, mas também porque muita gente se deslocou na pandemia, né? Tudo bem que teve gente que voltou para casa e talvez tenha voltado para perto da urna, mas teve gente que foi para longe de casa, foi para longe do seu domicílio eleitoral, né? E esse universo muito provavelmente terá que justificar, destacando algo muito importante que vocês falaram, seguindo aí uma orientação da Justiça Eleitoral. Não precisa baixar o aplicativo hoje para justificar assoberbadamente, atabalhoadamente, jogar o celular no chão, dizer que nada serve, porque a rede está entupida. Calma, faz amanhã, faz depois. Não vai mesmo, né? Mas pode sim ter um recorde de abstenção, primeiro porque já existe uma, entre aspas, má vontade do eleitor em relação às eleições no Brasil como fenômeno verificado e minimamente crescente ao longo dos últimos pleitos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque existe uma pandemia, né? Por exemplo, falo aqui em nome de minha mãe, uma senhora de 75 anos que nunca deixou de votar e sempre fez absoluta questão de comparecer. Esse ano ela olhou e falou: olha, eu poderia até fazer algo diante da urna, mas prefiro me resguardar, prefiro cuidar da minha saúde, prefiro ficar em casa. E não saiu e não sairá para votar, até porque o filho dela, o filho único dela, é muito chato e pediu para ela efetivamente ficar em casa e se cuidar. Mas é isso que acontece, pessoal. Então a gente precisa cuidar disso, né? E podemos sim que atingir recordes, e se esses recordes forem verificados, pode ser que algumas tendências, alguns candidatos que estão bem na frente dos seus adversários, por conta de uma soma muito grande de abstenções, acabe subindo a ponto de ganhar a eleição em primeiro turno. Pode ser que a gente veja isso em alguns lugares, não será estranho, e obviamente lembrando que primeiro turno e segundo turno, a lógica do segundo em pouquíssimas cidades brasileiras, né, dentre as quais essa que vocês estão cobrindo agora com mais ênfase, que é a cidade de São Paulo. Ok. É isso. Vamos agradecer. Humberto Dantas, cientista político, coordenador do Master em Liderança e Gestão Pública do Centro de Liderança Pública, é um dos grandes nomes da ciência política no Brasil. Muito obrigado pela gentileza. Entrevista boa, hein? É muito boa. E abrir as portas da sua casa nesse domingo para nos atender. Muito obrigado. Sejam bem-vindos sempre, obrigado. E principalmente agradecer a você pela generosidade nas palavras, né? Significativa generosidade. Muito obrigado. E desejar que todos os seus espectadores e espectadoras aí votem de maneira consciente, exerçam seu direito e viva essa ideia de que temos o direito de escolher. Grande abraço a todos e a todas. Obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde.